Olá pessoal, eu sou Ivan Fuchini e hoje aqui no estúdio do Diário do Noroeste recebemos o treinador do ACP, Fael Júnior, e o diretor de futebol, Adriano Pimenta. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos, bom dia pessoal do Diário, e estamos aqui para conversar, falar um pouco de ACP aí para o torcedor. Bom dia, Ivan. Bom dia ao pessoal que nos acompanha aí. Obrigado pela honra, professor, de estar gravando uma entrevista junto com o senhor, aprendendo, né, um pouco mais com o senhor. E nos sentimos honrados pelo convite, Ivan. Estamos aí para falar um pouco sobre futebol no geral e sobre o nosso dia a dia também no ACP. Já para começar o nosso bate-papo, vou perguntar direto para o professor. Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa campanha do ACP na fase de grupos, né? Terminou em segundo colocado, com 17 pontos. Que o senhor fizesse uma avaliação aí do que foi esse primeira fase. Bom, falando assim da minha chegada, né? Eu cheguei aqui na quarta rodada e vamos enfrentar um adversário agora no primeiro mata-mata, que foi o meu primeiro adversário de quando eu cheguei, lá contra o Laranja, que inclusive saímos derrotados, né? E no meu modo de ver foi uma partida onde nós merecíamos até sorte melhor naquele jogo. E depois daquele jogo, o jogo de Foz do Iguaçu foi a virada de chave, né? Onde fizemos um jogo lá, um primeiro tempo muito abaixo do que nós... Primeiro tempo não, os primeiros 30 minutos muito abaixo, onde nós poderíamos até sair derrotados. Aonde foi a mudança ali, eu conhecendo aí no grupo, conhecendo os atletas, conhecendo a maneira, o modelo de jogo que eu queria implementar. E aquele jogo, aquela vitória lá contra o Foz, um jogo muito difícil, que nos levou depois aí a ter mais confiança, mais personalidade, agredir mais o adversário. E aí os 2 jogos em casa, umas vitórias convincentes, depois fora de casa também, jogos difíceis, empate, enfim. Foram 6 jogos, se eu não me engano, aí durante o tempo que eu estou aqui, e foram 13 gols marcados, né? 13 gols nesses 6 jogos. Então é um número bom. Então eu vejo que essa mudança aí nos tirou da 7ª colocação e nos levou à vice-liderança. O trabalho do grupo também foi muito bom nisso aí, a assimilação do grupo foi muito bom, da comissão técnica também trabalhando no dia a dia, o Pimenta ali no dia a dia também dando maior força, dando o apoio necessário fora de campo. Então tudo nos levou a esse caminho que nós chegamos hoje na 2ª colocação e brigar agora pelo acesso. Inclusive os números do ACP, foi até postado essa semana, inclusive os números do ACP na 2ª colocação são melhores do que o do primeiro colocado, em questão de finalizações, de posse de bola, de efetividade no jogo, né, professor? Então, é importante fazer essa colocação, Pimenta, até porque os atletas até que não vinham jogando, atletas que não tinham oportunidade, não porque o campeonato é muito dinâmico, o campeonato ele vai te dando essa oportunidade de colocar os atletas. Então, esse último jogo, por exemplo, né, que nós fizemos aqui, devido ao excesso de cartões que nós tínhamos aí, poderíamos perder alguém. Perdemos um atleta, você vê uma coisa, perdemos um atleta no banco de reserva. Eu levei, porque não tinha um zagueiro para levar, levei o Luizão, que não era para ir para esse jogo, e o Luizão tomou o 3º no banco, né, na comemoração da hora do gol de empate. Teve o perigo que tem. O ano passado mesmo eu perdi um atleta aqui, também que estava com 2 cartões, como não zerava, eu substituí ele no segundo tempo, e ele no banco tomou o 3º cartão amarelo e não jogou a partir de volta da semifinal. Então, aqui é feito tudo conversado, não é uma determinação só do treinador. A campanha não é só o Fael, tem toda a comissão técnica, tem uma direção, tem os atletas que são os mais importantes, são os principais, as principais figuras, né, que assimilam bem o trabalho. Então, os números aí que o Pimenta está dizendo condiz com a campanha. Eu fiz um recorte aqui desses 6 jogos que o senhor está à frente do ACP. Foram 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols feitos, o que dá a média de mais de 2 por partida, e sofreu apenas 4, né? Isso daí dá um total de 72% e 22% ali de aproveitamento. O senhor já falou que a virada de chave foi ali naquele jogo contra o Foz do Iguaçu. E tem algumas peculiaridades ali do jogo do Foz do Iguaçu, que é o seguinte: o senhor entra num esquema que não vinha sendo usado, né, que pelo treinador. O senhor entra num formato ali de um 3-5-2, 3-4-3, se o senhor me corrige se eu estiver errado. E no meio no intervalo, nos 30 minutos mais ou menos do primeiro tempo, o senhor faz 2 substituições. E aí
o goleiro defende um pênalti, e aí parece que é onde que o time começa a respirar e consegue fazer o gol. Ali foi realmente, de fato, a virada de chave, tudo isso para que está acontecendo agora? Então, a gente monta uma estratégia para cada jogo. Eu não fico preso àquela estratégia. E quando eu faço as palestras, as preleções e os treinos durante a semana, eu falo isso para os jogadores. O jogo nos leva a mudanças de estratégias até 20 minutos, ou até menos. Entramos com a estratégia contra o Foz, né? E não encaixou nos primeiros 20 minutos. Nosso time não estava encaixando com o três zagueiros, estavam sem saída, nós estávamos sem transição, não conseguimos, né, manter a posse de bola. E mesmo com jogadores, né, habilidosos dentro de campo, o Foz colocou uma marcação muito forte. E não sou preso a esquema tático, não fico preso, eu não morro com o esquema tático do Fael. Não morro com isso, não. Se tiver que mudar, eu mudo, não tem problema nenhum, não. A gente muda porque a gente treina, né? Nós treinamos durante a semana. A gente fazemos também essas mudanças possíveis que possam ter. A gente entra com a escalação, mas na minha cabeça eu já vou também com possíveis modificações de algum obstáculo que possa ocorrer na partida. Então, tem que pensar assim, eu tenho que olhar para o meu banco e ver que eu tenho jogadores no banco também que possam entrar e resolver. E foi o que aconteceu lá em Foz. Os jogadores que estavam no banco entraram muito bem. Né? Os que saíram no primeiro tempo já voltaram a jogar também. Não tem esse negócio, não é demérito nenhum o jogador sair no primeiro tempo. A gente não pode morrer para agradar o atleta. A gente, não vou tirar ele, vou tirar no segundo tempo. Não, a gente tem que ver o que é bom para aquele momento. Naquele momento, eu vi na minha cabeça que tinha que mudar, senão as coisas podiam piorar. Professor, uma partida antes da sua chegada foi a derrota contra o Galo Maringá. Eu estava lá no campo e após o jogo eu vi assim, um semblante muito cabisbaixo dos atletas. Lógico que ninguém, quando está lá dentro, ninguém quer perder. Mas como que foi a sua conversa e como que foi esse período, o senhor conversando com os atletas para poder trazer de volta a confiança deles, para eles poderem confiar no potencial deles e voltar a vencer? A mudança de comando sempre traz uma motivação maior, né, no grupo, mas aquela motivação momentânea, né, passageira. Você tem que ir no dia a dia, porque os jogadores, às vezes, aquele jogador que não estava sendo relacionado, não estava jogando, ele cresce. O Pimenta jogou e sabe o que eu estou falando muito bem. Quantas mudanças de comando você não teve quando atleta, né? Que é aquele que não está jogando, agora eu vou ter uma oportunidade. Então, há aquela sacudida momentânea. Tanto momentânea, nós fomos para o jogo do Laranja, a gente, durante a semana, primeiro, né? O que viabiliza muito, né? Eu conheci o grupo e conheci melhor o grupo, é o tempo que nós temos para trabalhar. Como tem um jogo por semana, é mais fácil, né? De você, os jogadores se conhecendo, assimilando. E nós fomos contra o Laranja, já jogando, creio eu. Eu vi o jogo contra o Galo Maringá, vi o jogo contra o Toledo, assisti o jogo contra acho que foi o Batel também, assisti esses 3 jogos, né? E via que precisava um pouco mais de intensidade na equipe, né? Precisava de uma equipe com mais velocidade, né? Vamos dizer assim. E no grupo tinha jogadores dessa característica. E tinha jogadores também de não tanta intensidade, que dá para fazer um outro modelo de jogo também, que também é viável também. Nós temos um Daniel Costa, que eu conheço há muitos anos, já de jogar contra, de grandes equipes que ele jogou, que ele fez partidas memoráveis, contra mim mesmo, um ano retrasado, ele jogou na Portuguesa das Portas, eu no Velo Clube, ele jogou demais, né? Então, é um modelo de jogo diferente, onde nessa última partida que nós fizemos aqui, e inclusive contra o Iguaçu também, ele entrou muito bem. Então, temos jogadores no grupo para mudar uma certa situação e colocar também vários modelos de jogo, né? Então, estou muito satisfeito com o grupo. E o que muda realmente o astral dentro de um vestiário, dentro em cima da arquibancada, são vitórias, em qualquer lugar. Ganhou, a motivação vai lá em cima. Professor, na sua chegada, uma das nossas primeiras conversas, você comentou que gosta de um estilo de jogo mais ofensivo. E os números trazem aqui que foram uma média de mais de 2 gols por partida. Mas mesmo assim, o senhor já enxerga que o time está jogando aquilo que pode entregar? Se eles já assimilaram 100% do que você gosta como futebol? É isso a pergunta que eu faço para os atletas, sempre, e sou sempre repetitivo com eles. Vocês já deram tudo que tinha que dar? Não. A gente sempre tem algo mais para dar. Sempre tem algo mais. E vai ter que dar muito mais agora nesses mata-mata. São jogos decisivos, jogos que as equipes que classificaram aí lá embaixo, aos 95 minutos, foi o caso do Toledo, né? Classificou
aos 95 minutos do segundo tempo, quando a gente fez os gols aqui, levou a classificação deles. O próprio Laranja Mecânica também vem oscilando no campeonato nessas últimas partidas, mas chegam no mata-mata, chegam revigorado por chegar, vamos dizer assim, que chega mais... chega motivado de pegar uma equipe considerada, entre aspas, favorita ao acesso, né? O caso do ACP, o caso do Foz do Iguaçu também, que também o caso do Galo Maringá. Essas equipes que classificaram fora do G4, não vai ser nada fácil os jogos. Temos que se concentrar bastante, temos que nos dedicar muito e se entregar demais. Ninguém ganha antes. Agora, para os dois, fazendo uma avaliação dessa Série B com a Série B do ano passado, o senhor estava no Rio Branco, né? Está sendo uma segundona mais equilibrada do que o ano passado ou esse aumento de vagas para uma segunda fase está meio que maquiando também o que foi o ano passado? Pimenta. Está muito mais equilibrada. Isso não enxergamos isso quando começou. Isso antes de começar na formação, já sabíamos que iria ser uma competição muito mais equilibrada do que foi o ano passado. Ano passado você tinha um Paraná Clube que tinha a responsabilidade de vencer. Ponto. Automaticamente todas as outras equipes já jogariam essa responsabilidade para o Paraná. E o Paraná assumiu essa responsabilidade. O Paraná colocou mais de 100 mil torcedores nos 3 primeiros jogos. Ele jogou na Arena, jogou no Couto e jogou, acho que foi lá em Paranaguá. Então, ali nessas 3 partidas primeiras da próxima região de Curitiba, ele já colocou 100 mil pessoas. E a campanha de marketing que o Paraná fez foi tremenda. Então, foi tudo construído para o Paraná ter uma vaga já garantida. O Rio Branco já vinha do decesso. Então, automaticamente, o clube que cai, ele já tem uma responsabilidade de subir logo em seguida. Mas você está sendo demagogo, você está criando... Não. Quem que é o líder da competição hoje? Galo. Onde eles estavam ano passado? Não. Exato. Então, são situações de dia a dia que a gente já não chegamos ontem para definir isso aí, né, professor? Nós já estamos nisso aqui... O professor há mais tempo, eu já estou há 30 anos. Então, são situações... Então, antes de começar, de iniciar a competição, já sabíamos que iria ser uma competição mais equilibrada, onde, tanto no orçamento para a montagem das equipes, como no jogo jogado mesmo, como tem sido, seria mais equilibrado. E provou isso, está provando isso durante a competição. Né? Muito equilibrado. Você vê que o primeiro colocado tem 4 pontos de diferença do segundo. O segundo colocado já está empatado com o terceiro, que já está a 2, 3 pontos do quarto. Então, e os 3 últimos colocados, até a última rodada, tinham todos 6 pontos. Eram 3 equipes para brigar por uma vaga. 2 desses 3 iriam cair como caiu, né? Então, isso prova e mostra o equilíbrio da competição, principalmente dessa primeira fase. É um equilíbrio que, nas 2 últimas rodadas, a fase de grupos, né, o ACP enfrentou o PSTC aqui, lá fora foi o Iguaçu. Que era o penúltimo e o último. Foram Exato. 2 jogos que trouxeram uma dificuldade grande para o ACP, né? Tanto que o Iguaçu lá, o ACP estava perdendo até os últimos minutos, mas aqui também, até os 35 do segundo tempo, também estava perdendo, né? Esses 2 jogos, agora falando assim, esses 2 jogos mostrou um poder de reação do ACP? Mostrou o que o ACP pode ser também nessa fase seguinte? Eu levar para os atletas era justamente essa motivação, né, de encarar esses 2 últimos jogos como se fosse um mata-mata. E, principalmente, eu também, como treinador, ver a força do meu grupo, né? Que nós fomos também lá contra o Iguaçu num jogo muito difícil, com 3 jogadores que vinham jogando, né, direto, né? Caso do Cirilo, do Fernando e do Miguel. Eram titulares em todos os jogos, né? Professor, só desculpe interromper. Fernando, Miguel e Cirilo Estavam suspensos. E não foi poupado, né? Igual Isso. saiu, Perfeito. muitas pessoas falaram, Cirilo, gerou críticas não. que houve que pouparam o jogo, né? Eles estavam suspensos. Não, Fernando e Miguel estavam suspensos e o Cirilo ainda lesionado.
né? Esses jogadores ficaram fora por isso. E perdemos ainda nesse jogo também o David. E depois perdemos o Tanque, nesse mesmo jogo. Então, deu para ver muito mais a força do grupo. Porque esses jogos decisivos que vamos ter agora, precisamos do grupo inteiro. Não são 11, né? Tanto é que posso dizer que não só nesses 2 jogos, mas nos jogos anteriores, nas vitórias anteriores também, o banco também fez a diferença. As trocas fez a diferença. Então, eu utilizo muito o grupo. Todos ali são atletas valorizados, atletas que estão sendo observados nos treinos e não estão tendo chance, né? Porque tem um currículo ou tem uma passagem, nada. Estão tendo chance já realmente pelo desempenho que eles estão tendo no treino e estão também desempenhando nos jogos. Isso, você não ganha 11, né? Então você ganha o grupo. Um detalhe pequeno, Ivan. Detalhe pequeno. Nessas últimas partidas, complementando o que o professor falou, nessas 2 últimas partidas, nós saímos atrás no placar. E nos 2 jogos, buscamos o placar. Então, isso prova mais ainda o que o professor está falando na questão de grupo. Você não tem um time, você tem um grupo. E um grupo que está demonstrando o que quer dentro da competição. Completando até o que o Pimenta está dizendo, nesse último jogo em casa, um primeiro tempo bem abaixo, que nós reconhecemos que foi abaixo. O primeiro tempo foi bem fora dos padrões desde a minha chegada aqui. A gente sempre faz um primeiro tempo mais equilibrado, né? E foi sempre assim, contra o Laranja. Os primeiros 30 minutos contra o Foz também não foi bom, mas depois nós melhoramos no primeiro tempo mesmo. Mas esse foi um primeiro tempo bem abaixo, e os jogadores reconheceram isso, né? E o segundo tempo, a mudança foi radical. Marcamos no campo adversário, correndo o risco de tomar o segundo gol, corremos o risco de tomar um contra-ataque, mas fomos mais ACP. O segundo tempo nosso contra o STC foi o ACP dos jogos anteriores, de marcar no campo adversário, marcar alto, marcar pressionando, dando velocidade nos jogos, finalizando de fora da área. E esse é o ACP que eu gosto de ver jogando, que o torcedor também gosta de ver. Um time mais agressivo, um time com mais intensidade, um time criando oportunidades de gol. E mais uma vez, pontuando, não é os 11, não são os 11. Nós não fomos desfalcados nesse jogo. Não fomos desfalcados. Nós fomos com uma escalação já prevista justamente para não termos problemas na fase de mata-mata com problemas de cartões. Então, foi tudo planejado direitinho para esses 2 últimos jogos. E no mata-mata, pretende manter essa postura de um time mais ofensivo? Não tem o porquê mudar, né? Nós temos uma maneira de jogar, nós criamos um modelo de jogo, mas, como eu já disse aqui, as estratégias mudam. As estratégias no jogo podem mudar. A gente começa com a equipe agressiva, com uma equipe que o adversário já está estudando o nosso modelo, nosso jogo, sabe como é a maneira que nós jogamos. E se a estratégia para um jogo não está dando certo, nós temos condições de mudar. É bem assim, futebol não é você está no penhasco para se jogar, não. Você tem que vamos ver o que pode acontecer na partida para mudar. E falando em estratégia, o senhor provavelmente já está estudando o Laranja Mecânica, que é o time que o senhor estreou, que venceu o ACP, mas é o time que menos marcou gol na competição. Foram apenas 5, né? E sofreu 9. Como que está sendo essa preparação para esses 2 jogos decisivos? Já começamos, assim que soubemos já o nosso adversário, já estamos vendo os últimos jogos deles também, inclusive o jogo contra nós. Estamos analisando os atletas que possam entrar. Tem um treinador lá também que já está lá há muito tempo, conhece bem seu elenco, uma equipe jovem, né? Equipe nova, mas chegou 2 jogadores experientes ali também, rodados, para dar um pouco de experiência a esse grupo tão jovem do Laranja. Estamos estudando e não vai ser, com certeza, igual o primeiro jogo, né? Acho que cada jogo é uma história diferente. Se for igual e nós concluímos em gol a chance que nós tivemos, vai dar bom para nós, né? Para o CP. Mas não vamos achar tarefa fácil, não vai ser tarefa fácil, vai ser um jogo muito difícil, um jogo onde o campo lá ajuda e propicia a ter um bom jogo, um gramado não tão bom, mas em condições de jogar. Professor, todo mundo fala, muda de fase, começa um novo campeonato. Realmente mudou de fase, agora é uma nova segundona? Então, como eu disse, as equipes que classificaram aí, a gente usa nas bacias das almas,
E eu dou exemplos para meus atletas dos campeonatos que eu disputei em São Paulo, né? Os campeonatos paulistas lá, Série A2, Série A1, até Série A3 também. O ano retrasado, eu estava no Velo Clube. Nós chegamos nas finais do mata-mata também do Campeonato Paulista e não subimos. E quem subiu, o ano passado, foi o 7º e o 8º colocado. Então, não é que é um outro campeonato, mas quem classificou embaixo, nós temos que ter muito cuidado com o fator motivacional. Só motivação não ganha jogo, é lógico, mas o excesso de confiança também atrapalha. É isso, nós estamos trabalhando nos nossos jogadores, nos nossos atletas, de não subestimar nenhum adversário. Nós estamos respeitando e respeitando muito. Classificou, todos têm as mesmas chances de classificar. E o fator casa também, muitas vezes, ajuda você decidir em casa. E por isso a intenção nossa já é fazer também um jogo muito bom lá contra o Laranja, sair de lá também, a gente sabe, até com a vitória, para aí sim decidir com mais tranquilidade aqui no nosso campo. Porque não vai ter jogo fácil. Tenho certeza que vai ser jogos muito competitivos, jogos difíceis, equipes também com o mesmo objetivo. Todos agora, essas 8 equipes aí têm os mesmos objetivos, de subir. O Toledo, que era o virtual rebaixado, classificou. Creio eu que não vai ser também tarefa fácil para o Galo Maringá. Todo mundo está pensando que vai, mas também acho que não vai ter jogo fácil. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Daniel e o Gênesis. São 2 jogadores que, desde o início da competição, vêm sofrendo fortes críticas da torcida, né? E se você pegar os números, o Gênesis tem 3 gols, o Daniel, se eu não me engano, 2 gols também. Queria que o senhor falasse um pouquinho como que está o dia a dia com esses atletas. Olha, eu sinto o maior prazer em trabalhar com esses dois atletas, o Daniel Costa como o Gênesis. Já conheço os dois, como eu disse, né? Conheço muito bem, mais até o Daniel Costa, né? Por ter jogado em muitos clubes em São Paulo e foi adversário também, que são 2 atletas importantíssimos para o grupo. Eles jogando ou não jogando, eu sempre estou conversando com eles, eles nunca baixaram a guarda, nunca desistiram, eles nunca desistiram deles mesmos e nós da comissão técnica também nunca desistimos deles. Tanto é que com todos os problemas, né? Ocorridos no começo do campeonato, com o desempenho, né, que não estava de acordo com o nível de futebol que eles jogam realmente, mas eles sempre se dedicaram muito. Em dia de folga, Daniel e Gênesis estão lá treinando, estão lá trabalhando. Eles chegam primeiro, puxam fila para treinar, nunca fizeram bico, nunca reclamaram da condição de opção. E o Daniel tem entrado em vários jogos, né? Haja vista que ele entrou contra o Iguaçu e também ajudou a buscar o empate e entrou nesse último jogo também e foi peça importante na nossa virada. E o Gênesis, inclusive, fazendo gol. Então, estando no banco ou fora, são atletas aí, eu vou dizer, extremamente profissionais, são os mais experientes e que ajudam muito, tanto na parte técnica, na liderança técnica, né, como na liderança emocional dos atletas, no vestiário, fora de campo. Eu estou muito contente, muito feliz de trabalhar com esses 2 e o grupo só tem a ganhar com a experiência desses 2 atletas, que tem muita experiência. Tem meninos ali, acho que o Daniel Costa tem idade para ser pai até de alguns ali, né? Idade para ser pai, né? E sempre se mostrou, cara, um nível profissional elevadíssimo. É diferente, são diferentes. Como que está o planejamento do clube, assim, já pensando lá no futuro? Lógico que ainda vocês estão passo a passo até conseguir o acesso, mas como que está o planejamento para o futuro na questão de estrutura do estádio? Por conta de iluminação, cobertura, gramado, como que está essa preparação? Porque, assim, são processos que levam tempo, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Até porque são as situações mais de urgência que a gente tem hoje dentro do estádio. É a questão do gramado, que não é novidade para ninguém, né? Até além do que vocês estão vendo, tem a parte interna, né, professor, que a semana passada foi bem desgastante em relação à questão do gramado, da preservação do gramado pro jogo do profissional, pro objetivo que a gente se encontra, né, de acessos, de vitórias dentro de casa, de apresentar um bom jogo que convença e vença, né? Então, estamos tentando aí a parceria com
a prefeitura, né, o apoio da prefeitura para que ela nos ajude o ACP, né, porque o ACP não é do ACP, o ACP é um patrimônio histórico da cidade. Então, estamos vendo aí junto ao poder público o que eles podem nos ajudar quanto a isso. Até onde a gente sabe, já foi feita até abrir uma licitação para a questão da iluminação. Então, já é um passo importante conquistado dentro da cidade de Paranavaí, para que no futuro dos próximos campeonatos a gente possa contar com um gramado melhor em condições de jogo e uma iluminação para podermos mandar os jogos da noite e atender também um público aí que não consiga ir à tarde, tenha compromisso à tarde, até para a gente, né, ter mais esse apoio do torcedor. Mas o nosso principal planejamento agora, nosso principal foco, ele está no domingo, às 18h30, em Arapongas, contra o Laranja. Esse aí eu posso te... mas assim, melhor. continuando pensando lá na frente, caso não se formate ali uma parceria com o município, existe a possibilidade do ACP mandar seus jogos fora de Paranavaí? Existe porque hoje a gente tem que pensar no que o professor disse há pouco tempo, na questão do resultado. Então, nós não vamos tomar uma decisão assim do dia para a noite, vamos mandar o jogo em Maringá, vamos mandar o jogo em Cianorte. Não. Nós vamos analisar todas as situações e há sim essa possibilidade. Porque se nos atender numa situação decisiva e entendermos que o nosso campo não atenda para aquilo que o professor está propondo, para aquilo que o ACP propõe de jogo, e o gramado ali da cidade vizinha nos atenda, nós vamos mudar sim. A partir do momento que nós não temos essas condições dentro do nosso estádio, desde que também a gente não gere um conflito com o torcedor, mas eu tenho certeza que o torcedor irá entender, irá comprar essa ideia junto conosco, porque o objetivo principal é o resultado em prol de todos, em prol da entidade, em prol da cidade, em prol do torcedor, e que todos saiam do estádio contentes, felizes e comemorando. Então, há todas as possibilidades, até que se tome a decisão. E é uma possibilidade de jogar lá no Sumaré, onde que foi derrubado o estádio que estava lá e está sendo construída uma outra estrutura? Essa hoje é a nossa principal esperança. É que, concluindo as obras ali, transformando ali numa Vila Olímpica, numa arena, com gramado em condições, com toda a questão de logística atendendo para uma partida de futebol, a ideia principal e a nossa esperança maior hoje seria ali em Sumaré. O projeto se enquadra no que talvez a federação pede? Se enquadra. Pelo que está no papel, no projeto de realização ali, se enquadra e vai ficar muito bacana ali. Quero até pegar esse gancho aí do gramado, que eu sou muito chato com relação a isso. Tanto é que eu gostaria muito de estar trabalhando no nosso estádio, onde nós vamos jogar sempre, né? E eu mesmo, como treinador do ACP, tenho poupado o nosso gramado. Temos trabalhando fora a semana inteira, num campo até mais duro, mas justamente para poupar o nosso gramado, para não desgastar mais o nosso campo. O torcedor, ele quer ver um bom jogo, quer ver um bom espetáculo. Não o torcedor do ACP, o torcedor em geral. Ele quer ver um bom espetáculo, quer ver um bom jogo, quer ver sua equipe atacando, quer ver sua equipe fazendo gols. E, geralmente, o torcedor não vai a campo e não quer ouvir do treinador ou do atleta a desculpa ou usar a muleta, o gramado não nos ajudou. Não quer saber do bom jogo, quer saber do bom futebol. Eu pouco sigo rede social, mas algumas vezes que eu vejo, né, eu não vejo poucos torcedores falar do gramado. Ninguém fala do gramado, fala do resultado, ou se jogou mal, ou falando mal do atleta, ou falando mal do treinador, mas nunca ninguém, muito poucos falam ou observam que o nosso gramado está ruim, realmente está muito ruim, né? Mas é o que nós temos para jogar. Eu concordo com o Pimenta na relação, né? Porque eu vou te falar, antes de falar que concordo com o Pimenta, eu, como sou do estado de São Paulo, a Federação Paulista, né, ela pega muito no pé com relação a isso.
em certos tipos de gramados, são cobrados, né? Que se não jogam, o time não joga num gramado em situações que não dê para dar um bom espetáculo, né? E nós estamos preservando demais nosso campo, justamente para nós colocarmos em prática o jogo que eu gosto de jogar, para o torcedor ver um jogo mais prático, um jogo mais ofensivo. E nós temos que se concentrar muito no nosso campo. Porque quem vem jogar no nosso gramado hoje e vem numa forma defensiva, favorece muito mais o adversário. Quem propõe um jogo, quem propõe mais o jogo, né, precisa de um gramado melhor. Quem só defende, fica muito mais fácil para jogar. Então, por isso que eu faço até um apelo aqui às autoridades, ao poder público aqui de Paranavaí, que nos ajude também, que o Paranavaí, o ACP, está fazendo o maior esforço lá. Qual é o nome do rapaz lá que cuida do campo lá? O Dadá todo dia naquele gramado, molhando, cortando, jogando adubo, adubando. É um cara que se dedica demais ao estádio, ao gramado, para deixar ele em condição, porque eu pego no pé dele também, né? Precisamos de um gramado melhor, a ACP melhor, merece um gramado melhor e o torcedor merece também, né? Voltando naquilo que o torcedor não quer saber se o gramado está ruim, ele quer saber da vitória. Um fato que aconteceu foi a derrota para o Galo Maringá. Um fator ali que o Giovani escorrega no gramado, que estava bem amassado, ele escorrega, o cara toma a bola e consegue fazer o gol, né? Então, são situações que o torcedor chega no estádio, ou até mesmo pela transmissão. Ele está vendo o gramado nas condições que está, ele acha ruim. Quem está lá dentro, para quem está lá dentro, está pior ainda. E isso nós pagamos um preço muito alto nesse jogo do Galo. E isso não é segredo para ninguém, nós conversamos internamente. A semana passada, ela foi praticamente os 5 dias de trabalho ali, de dias úteis, foi direcionada a esse tema, né, aos cuidados para não acontecer com o jogo do Galo Maringá nesse jogo. Então, tivemos uma atenção, uma força-tarefa para que preservássemos o gramado, até pela previsão de chuva que se encontrava durante a semana e no fim de semana, no dia do jogo, na hora do jogo, né? Para que tivéssemos ali uma condição dentro da nossa limitação de um gramado melhor para o jogo, né? E após o jogo, você vê ali marcas de lama, marcas de poça, marcas de gramado solto, devido ao nosso jogo. Imagina se tivesse mais cuidado e uma atenção maior até para deixar nosso gramado assim, em condição daquilo que o professor fala, em condição de jogo. Eu perguntei da possibilidade de, em caso de acesso, mandar jogos em outras cidades, mas existe essa possibilidade agora, ainda na segunda divisão? Todas as possibilidades existem. Eu não vou... Tudo depende do momento, da situação que se encontra. Obviamente, nós queremos jogarmos em casa, diante do nosso torcedor. E o torcedor quer assistir o ACP em casa. Mas nós temos que tomar decisão. Vou te dar um exemplo de natureza, de questão de natureza. Chove a semana inteira. Nosso campo encharca, está alagado. Poxa, chega na hora de tomar decisão. Entendemos que o nosso gramado não está em condições de receber um jogo do acesso, por exemplo. Pô, vamos tentar um plano B aí, que seria jogar ou em Cianorte, ou em Maringá, ou num campo que nos dê essa condição de... E eu tenho certeza absoluta, que diante dessas circunstâncias, dessas situações, o torcedor irá entender. Ele irá estar do nosso lado. É porque ele quer, tanto quanto nós, vencermos e termos o objetivo, que é o acesso. Então, todas essas possibilidades elas estão abertas. Elas irão ficar bem resolvidas depois que nosso gramado estiver belezinha, nosso estado estiver em plenas condições. Então, são situações que não tem como eu te prever antevendo lá o jogo da final, mas são pautas que já colocamos na mesa durante o processo. E até, graças a Deus e graças ao trabalho até agora, não houve a necessidade de mudar. Mas se houver, nós estamos dispostos. Já partindo aqui para o final da nossa conversa, vai ter a Taça Paraná, é uma competição que dá uma vaga para a Copa do Brasil. O ACP vai participar? Não vai participar? Como que está essa... Não, o ACP não vai participar.
não vai participar, até porque ele entende que redobramos as energias e o foco para o objetivo. E atingindo esse objetivo, nós vamos usar esse período de folga, vamos dizer assim, uma folga de trabalho executado para a gente focar no gramado e no que precisa ser melhorado no estádio. E atingindo o objetivo, lá na primeira divisão nós vamos ter umas condições melhores para poder trabalhar. Então, optamos por não participar da Copa Paraná já pensando nisso aí. Para trabalhar com mais afinco, com mais foco no objetivo principal e na sequência. Adriano, Fael, o Dani agradece a disponibilidade de vocês. E se tem algo que eu não perguntei que vocês queiram falar para o torcedor, o espaço está aberto. Eu queria falar ainda ao torcedor, né, principalmente, que é o direcionado a ele, né, que com certeza é um torcedor apaixonado aqui do ACP. Como eu disse, eu estive aqui ano passado, jogando aqui contra, e eu vi esse estádio todo vermelho, cheio. E vi a vibração desse torcedor, vi o torcedor viajar, acho que 800 quilômetros também, né, até Paranaguá, né, para ver o jogo da volta. E vi torcedores lá do ACP. Então, é um torcedor apaixonado. E o torcedor, essa compreensão. Né? Compreensão é difícil, né, o torcedor ter, porque ele quer ver seu time ganhando sempre. E nós estamos fazendo um esforço danado, a diretoria, né, o Pimenta, toda a diretoria do ACP está fazendo um esforço danado para dar as melhores condições para nós trabalharmos. Como eu disse, nós estamos cuidando do campo, fazendo de tudo para o gramado ficar melhor, para nós jogarmos. Não falta nada, alimentação, hospedagem, as viagens antes dos jogos, suplementação, está tudo encaixadinho no que uma equipe profissional precisa para trabalhar. E quando se fala em mudança, né, o torcedor deve ficar até fica preocupado, né, quando se fala em mudança. Mas o próprio Paraná Clube, ano passado, mudou 2 vezes de mando e o torcedor foi lá e compareceu. Foi lá e lotou os estádios, foi a maior renda. Jogaram no Couto Pereira, jogaram na Arena da Baixada, né, justamente para fazer o caixa, né, para eles manterem a equipe na crise financeira que o Paraná Clube tiveram resultado. Que vinha passando e teve resultado. Eu realmente, como treinador, eu não gostaria que mudasse, não. Gostaria de jogar, e creio eu que seria muito difícil deixar até o torcedor tranquilo, um pouco mais tranquilo, que eu acho muito difícil, né, essa mudança. Mas se tiver que acontecer, como o Pimenta falou aí, chove a semana inteira, o gramado não tem condições nenhuma de jogar. O torcedor não é burro, o torcedor é inteligente, tu sabe ver a sua equipe. Pô, esse gramado não tem condições nenhuma. E a diretoria nossa sabe disso. Acho que o prefeito da cidade, eu vou até falar do prefeito, deve saber, né? Acho que ele foi algum jogo lá, nossa, deve ter ido. O prefeito, acho que ele sabe que o gramado está ruim lá, né? Então, eu digo isso, eu estou me envolvendo numa outra situação que nem é a minha, né? Nem é a minha, nem sei. Não, mas aqui, agora já começou um assunto imparcial. Agora nós somos nem sei se pode. Mas eu faço apelo, pô. Se tiver alguém aí na cidade de Paranavaí que entenda de gramado, quer nos ajudar lá, quer dar uma força para nós lá, para melhorar, tem algum agrônomo aí, vamos fazer isso aí. Pô, vai lá nos ajudar lá. Algum torcedor aí que está interessado e entende de gramado, quer ajudar nós, vai lá, se propõe a ajudar nós lá também para melhorar nosso gramado. Né? Mas aí, quero dizer que a diretoria está aí, parabéns no que está fazendo o maior esforço para dar todas as condições para nós trabalharmos. Desculpa, entrei em outro assunto aí. Relaxa, professor. É muito bom aprender com o senhor. Adriano, Fael, mais uma vez, muito obrigado. Diário do Noroeste, presente nas plataformas impressa e digital. Nos acompanhe também nas redes sociais.